Olá, pessoal do curso. Estamos juntos aí em mais uma caminhada e hoje nós vamos tratar aqui especificamente de mais detalhes relacionados aqui à nossa querida argumentação. Vou mostrar também alguns outros detalhes relacionados à própria conexão textual em si, além de que na aula de hoje também a gente vai começar a nossa sequência de olhar as redações dos nossos alunos para ver aí onde que a galera errou, o que foi aí, o que aconteceu, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Nesse curso, então, nós estamos trabalhando especificamente a referência bibliográfica baseada em Soares e em Carr. Estamos trabalhando, então, nesse caso aqui foi para a banca Cefet Contagem. Obviamente que esse tipo de conteúdo, por ser muito aprofundado, ele pode servir também para outras bancas, desde que as nossas outras bancas aí sejam aqueles tipos de banca que estão cobrando mais especificidade, estão cobrando mais qualidade dentro do texto, tá? Isso é uma coisa importante, galera, porque antigamente, e não tem lá muito tempo, as bancas, elas não estavam com um nível de cobrança tão grande quanto o nível de cobrança que a gente tem identificado hoje em dia. À medida que os editais estão saindo, a gente tem percebido cada vez mais que as bancas, elas têm aí apertado o nível das redações que elas querem, elas têm apertado, inclusive, o nível gramatical que elas pretendem. Isso faz com que você aí, eita, aqui tá caindo tudo aqui, aluno, por acaso aí esteja procurando uma forma de entrar no nosso querido concurso público, seja ele qual for, que se prestar muita atenção naquilo que é necessário para que você consiga aumentar a sua nota dentro ali da necessidade daquilo que a banca preza, você terá muita dificuldade. E acredito eu que de agora para frente a coisa vai ficar ainda mais complicada. Portanto, por mais que vocês tenham estudado aí tempos atrás alguma coisa relacionada à redação, quando saírem e à medida que estão saindo os novos editais, é muito necessário e importante que você trabalhe-os especificamente. Todo esse disclaimer para dizer, tudo que a gente está trabalhando aqui está lá dentro da referida bibliografia, tá? Então, olha lá, está dizendo que o texto, aqui nós vamos começar a trabalhar essa questão de vozes presentes no texto, porque como a gente vai estar aqui aprofundando a nossa questão da argumentação, a gente vai trabalhar a questão da citação e como utilizá-la. É muito importante que você, no seu texto, coloque bastante citações, coloque bastante conteúdo que você trouxe de casa, tá? Se você não fizer isso daí, você vai ter muito problema, seja para encher linha, porque como é que você vai encher linha sem trazer conteúdo de casa? Não vai dar certo. Seja para na própria parte argumentativa. A gente fez lá a aula que eu fui mostrando as partes de como é que você coloca uma frase de eixo e vai decodificando, derivando coisas a partir dela. O que isso significa? Que você vai precisar sempre de uma parte argumentativa da qual você vai extrair alguma coisa, senão não vai dar certo, galera, beleza? E o que isso vai implicar na sua redação? Quando você for se valer, principalmente dos modelos, igual a gente recomenda que vocês façam, é muito importante você ficar muito esperto para você não chegar lá no modelo e exatamente esbarrar nessa questão da polifonia aqui. Então, o que é a polifonia? Você manifestar outras vozes ali que tá na cara que não é sua, tá? Então, ó, narrando o acontecimento, pode introduzir a voz dos seus participantes. Ó, em 82, a montadeira Volks suspendeu a produção em Brasília. O engenheiro lá não se conteve. Ó, aqui teve a aspas, ficou fácil de fazer. Tinha lá suas razões, Brasília oferecendo... Aqui ficou claro, tá? Aqui ficou muito claro a polifonia, ficou muito clara a polifonia. Quando vocês forem fazer as citações lá no texto, eu altamente recomendo que vocês tentem colocar ali as aspas, né, para você deixar muito bem claro que não é só a voz que está sendo dita lá, mas a voz do autor, a voz do livro que você está citando, tá? Esse outro tipo de citação ali, ela é aceitável também, que está lá embaixo, a Lakoff, 1971, ela é aceitável, você pode fazer ela também. Corre-se o risco aí de você esquecer, né? Você coloca lá Freire, sei lá, e põe entre aspas, e você esqueceu o que é, e põe uma data errada. Isso pode acontecer também. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de citação, tá? Quando você for utilizar essa citação aí, ficar muito esperto se você for utilizar essa daí que você coloca entre aspas. Claro que assim, se não for nada muito absurdo, o examinador não vai perder tempo de ler, de procurar. Ele não vai
vai ficar preocupado com isso. Ele vai falar assim, ó, tá parecido aqui, tá mais ou menos na época do autor mesmo, toca a bola, vamos embora. Só que assim, corre-se o risco de você colocar uma coisa muito nada a ver, muito esdrúxula, e se você fizer isso, o examinador vai ver, né? O examinador não é bobo, ele vai falar, não, isso aqui tá desconexo, logo, essa citação não está certa. Logo, a pontuação que você ganharia por estar trazendo o conteúdo de fora, essa pontuação ela vai ser simplesmente descartada porque você trouxe um conteúdo de fora que não dá para aproveitar, tá? Porque você trouxe uma citação errada, entenderam? Então, assim, essa capacidade de mobilizar conhecimentos prévios, ela é estritamente necessária. Então, se você não trouxer nada para a mesa de negociação lá da banca, você vai quebrar a cara, você vai perder nota, beleza? Para introduzir a voz de uma outra pessoa, é comum uso de dizer, falar, afirmar, como ocorreu no texto que a gente acabou de ver. Muitas vezes o autor utiliza ainda outros verbos menos neutros, ó, enfatizar, advertir, ponderar, confidenciar. É preciso ter cuidado ao utilizar esses verbos introdutores de vozes, pois é bastante comum ao todo o texto utilizado. Veja bem, a gente está falando que esse detalhamento da palavra, você tentar ali construir o texto cada vez mais com palavras muito claras, muito específicas, aquelas palavras que querem dizer exatamente aquilo que você quer que elas digam, isso está sendo cobrado. Então, muitas vezes o aluno entra em contato comigo depois de um desastre na prova, que não estudou direito ou porque não estudou com a gente, e bate o pé e tema que o texto dele tá bom. E eu, em 3 linhas, eu vejo que não tá. Porque muitas das vezes o aluno, ele não entende essa diferença. Se você for ele falar, olha, o presidente disse que a inflação vai diminuir, ele advertiu que a inflação vai diminuir, ponderou que vai diminuir e confidenciou que vai diminuir, por mais que você tenha as ações sendo as mesmas, tá? Você teria ali supostamente a fala de um presidente dizendo que a inflação iria diminuir. Quando você modifica os verbos, ó, disse, advertiu, ponderou e confidenciou, você automaticamente modifica a textualidade. Então vocês estão entendendo que assim, o nível de detalhamento que você precisa nas provas é um nível de detalhamento de escolha de palavras. Tá? Ainda mais que a gente está imaginando aí no concurso de contagem e tal, e nos próximos, que a banca vai cada vez mais apertar. Se você não tiver essa consciência de escolher a palavra correta, que dá a perspectiva correta, para que aí sim o seu texto diga corretamente aquilo que você quer dizer. Então vamos pegar, por exemplo, se você pegar a letra D ali, ó, o presidente confidenciou. Um jornalista, por exemplo, o jornalista adora falar isso, né? Uma fonte me confidenciou. Por que eles não gostam de dizer, por exemplo, uma fonte me disse? Fonte confidenciou fica parecendo que você tem contatos mais íntimos e mais próximos com a fonte. E isso faz com que a sua credibilidade enquanto jornalista aumente. Então, por essa razão que eles preferem dizer que o presidente confidenciou e não o presidente disse. Então percebam que às vezes o aluno vai lá, por exemplo, na parte de resolver a questão,